Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de revisão. É meio que uma semana quase de descanso, porque não é uma matéria propriamente dita, né? Só para fazer essa transição entre as matérias de revisão do primeiro semestre com as do segundo, né? Porque a do segundo ainda está meio recente, a gente dá essa semana de distância para poder, né, ser uma revisão um pouco melhor. E porque também é um assunto muito importante, né? Nessa aula a gente vai tratar sobre análise dimensional e propriedades coligativas, né? Propriedades coligativas eram aquelas propriedades que mudavam, né? Quando a gente colocava soluto num solvente. Então, quando você dissolvia alguma coisa, né, numa água, num álcool e tudo mais, você mudava 4 aspectos dele, né? Que era aquele você: pressão de vapor, pressão osmótica, ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição, e a crioscopia, que é a temperatura de congelamento ou a temperatura de fusão, né? Porque se você diminui a temperatura de fusão, você também diminui a temperatura de solidificação, por exemplo, né? Porque são dois processos inversos, mas que a temperatura deles é a mesma, né? Aí pelo próprio você já responde 99% das questões de propriedades coligativas. Porque ele geralmente só te pede para você avaliar se aquele parâmetro vai aumentar ou se ele vai diminuir. Então, quando a gente pensa no você, na palavra você, o V é para baixo, como se ele fosse uma setinha para baixo. E no E tem um acento circunflexo, que é uma setinha para cima. Então, a pressão de vapor diminui conforme você adiciona mais soluto, e no E é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição ela aumenta quando você coloca mais soluto. E para osmose, o O, e para o congelamento, que é o C, você só inverte. Então, o O ele vai aumentar, então a pressão osmótica aumenta e a temperatura de congelamento diminui, tá? Ó. Beleza? Mais ou menos isso que eles te pedem. Só que aí eu trouxe umas 3 questões aqui para a gente poder tratar um pouco melhor sobre essas questões e até relembrar as fórmulas, porque tem como você calcular a alteração nesses parâmetros, né? Só que geralmente foge muito do escopo do Enem, da FUVEST, né, desses vestibulares, né? Geralmente cai nos vestibulares militares e algum vestibular do Sul muito específico, tá? E depois a gente vai trabalhar a parte de análise dimensional, que é tratar com unidade, né? Que é você enxergar a unidade, né, o quilômetro, o metro e tudo mais, como se fossem números, como se fossem incógnitas. E aí, na hora que você tem uma equação física, por exemplo, né, da força, né, a terceira lei de Newton, terceira? Não lembro mais. Que é força igual a massa vezes a aceleração, a força resultante, você vai ter que tratar a unidade da força como sendo igual à unidade da massa vezes a unidade da aceleração. E aí entra o sistema internacional, né, com aquelas unidades padrão. Metro, grama, segundo e por assim vai, tá? E aí com essas coisas você vai relacionando para criar novas unidades. Né? E ver as relações que as unidades do sistema internacional têm entre si, dependendo da força, dependendo da potência e tudo mais, tá? E por que a gente está vendo essa na parte da análise dimensional, que não é uma matéria propriamente dita? Porque ela ajuda bastante a resolver alguns exercícios, principalmente quando tem conversão de unidade, quando ele sai do quilômetro por segundo para metro por hora, por exemplo, tá? Você tem que saber analisar e fazer a conversão correta, tá bom? Então, vamos para as questões. É uma lista de 7 exercícios, né? Não sei se vai dar para fazer tudo no tempo, mas é qualquer coisa, depois dos 45 minutos você pode ignorar, faz os outros exercícios, e aí se quiser ver como é que é a resolução, volta para o vídeo, tá bom? Primeira questão, acho que é do Enem, que ele fala o seguinte: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação, porque não chove. Nesse sentido, sistemas para dessalinização da água, tirar o sal da água do mar, tem sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de 2 câmaras, contendo água doce em uma e na outra água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é osmose reversa, tá? Por quê? Propriedade coligativa. VOCE. O O era de pressão osmótica. O que é pressão osmótica? É a pressão que o processo de osmose tem
para acontecer. Então, é meio que a força que ele tem para acontecer. E o que é essa osmose, né? A osmose é um transporte passivo, né, de água. Então, a água ela vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se fosse uma osmose normal nesse sistema, ela sairia da água doce, que tem menos sal, para a água salgada, a água do mar, tá? E aí, dependendo da quantidade de concentração dessa água salgada, a osmose vai ter uma força maior ou menor, que é denominada pressão osmótica, né? Porque pressão nada mais é do que força sobre área, tá? E o que é a osmose reversa? É o processo reverso, né? Se a osmose ela sai do menos concentrado para o mais concentrado, a osmose reversa ela vai sair do mais concentrado para o menos concentrado. Então ela está indo contra o natural. Se ela está indo contra o natural, a gente precisa forçar esse processo. E a gente força esse processo aplicando uma pressão no lado mais concentrado. Porque, pensa aqui nesse quadrado. A osmose ela vai sair do menos para o mais. Então ela está saindo aqui para minha direita. Acho que vai sair para a esquerda para vocês. Está indo para minha direita. Tá? Quando eu aplico uma força na parte mais concentrada, esse fluxo que saía para minha direita, ele vai começar a ir para minha esquerda. Tá? Então ele vai estar fazendo o processo reverso. Tá? E aí eu consigo tirar a água que estava no meio mais concentrado, no meio salgado, para o meio doce, né? E aí eu aumento a quantidade de água doce e diminuo a quantidade de água salgada. Então eu consigo obter essa água potável, tá? Que é a água doce. E aí ele coloca essa membrana semipermeável para que somente as moléculas de água passem, né? Para que não passe essa água salgada. Porque se fosse uma bacia sem essa membrana, a água salgada ia misturar com a doce e ia chegar numa concentração intermediária, né? Ia não adiantar de nada. Ia ficar uma água meio salgada, tá? Só que a gente não pode beber, a gente tem que beber água doce, tá? Bom, seguindo, a gente vai ter a segunda questão que a gente vai relembrar as fórmulas. Mas não precisa saber as fórmulas direitinho, né? A gente tem que saber que o que acontece com cada parâmetro, ele depende da quantidade de concentração, tá? E essa quantidade de concentração, ela é variável, é a quantidade de partículas, né? Porque se eu tenho um sal, por exemplo, NaCl, e eu coloco na água, ele dissocia em Na+ e Cl-. Para a propriedade coligativa, a gente vai ter que separar o Na+ do Cl-. Então, se eu coloco 1 mol por litro de NaCl, eu vou ter 2 mol por litro de partículas, porque um NaCl vira 2 partículas, o Na+ e o Cl-. Tá? Era até aquele Izinho, né, o fator de correção de Van Hoff, né? Porque às vezes a questão pergunta, uma solução de 1 mol por litro de glicose, que não dissocia, e 1 mol por litro de NaCl, qual que vai ter uma maior variação da temperatura de ebulição? Vai ser do NaCl, porque por mais que a concentração inicial seja a mesma, 1 mol por litro de glicose, 1 mol por litro de NaCl, como o NaCl dissocia em 2, a concentração dele de partículas é o dobro. Então ele vai ter uma variação maior do que a glicose, que não separa, tá? Mas no final é só ver a concentração de partículas, beleza? Ele vai lá, 4 proposições. A primeira, a pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto. Então ela está dizendo que a pressão osmótica dependeria se é a água que você está colocando, se é álcool, se é gasolina, e não o soluto em si. Ou seja, está errada. Porque a pressão osmótica ela depende única e exclusivamente da concentração desse soluto e da temperatura, tá? Porque quando a gente olha a fórmula da pressão osmótica é igual molaridade, mol por litro, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, vezes o fator de correção, tá? É bem parecido com o PV/nRT, né? É a mesma fórmula, só que você pega esse V e passa para o outro lado. E aí, número de mols divididos pelo volume é a molaridade, tá? Então, tá errada, né? Ela não depende aqui do solvente. Não tem nada do solvente aqui, só tem coisa do soluto, né? No máximo que tem aqui do solvente é o volume, mas aí o volume não depende do tipo de matéria, né? Não depende se é água, não depende se é álcool e tudo mais. Tá? Na segunda, a criometria. Criometria, o cri, é de congelamento, crioscopia e tudo mais. Então vai ser a parte de você diminuir
a temperatura de congelamento. A criometria usa o abaixamento do ponto de congelamento do solvente para medir a massa molar do soluto. Verdade, é possível. Porque se a gente está trabalhando com concentração, a gente provavelmente vai trabalhar com o número de mols do soluto, né? E aí a gente consegue determinar, porque o número de mols é massa sobre massa molar. E quando a gente olha a fórmula da crioscopia, é o quê? Módulo da variação de temperatura, né? Porque como ela diminui, ficaria negativo. Aí a gente coloca módulo para não ter erro. Módulo da variação de temperatura de congelamento, até esqueci de colocar o Czinho aqui, igual a constante de crioscopia vezes molalidade vezes fator de Van Hoff. O que é molalidade? É o número de mols do soluto divididos pela massa do solvente em quilos. Beleza? Ou seja, é bem peculiar, geralmente eles não pedem para você calcular molalidade nunca, no máximo molaridade, que é mol por litro, que é mais comum, tá? Mas o que é? Número de mols do soluto. Número de mols, massa sobre massa molar. Se eu sei a massa do solvente, eu sei o I, eu sei a constante e sei quanto varia a temperatura, eu consigo calcular o número de mols do soluto. E se eu sei a massa que eu coloquei de soluto, eu consigo determinar a minha massa molar, né? Então, é um artifício bem interessante. Quando você não conhece direito a substância que está no meio, se você sabe quanto colocou, sabe a massa do solvente, sabe todo o resto, você consegue determinar a massa molar dele. E aí, com a massa molar, você tem uma ideia de quem que é. Beleza? Seguindo, ebuliometria. Mesma coisa, ebulição. Então vai se tratar do aumento da temperatura de ebulição. Eita, peraí, voltou. Na ebuliometria, a variação da temperatura de ebulição depende da concentração molar de soluto não volátil utilizado. Sim, a gente viu na fórmula, né, de crioscopia, que é idêntica à fórmula de ebulioscopia. A única diferença é que ao invés de tratar da constante de crioscopia, a gente usa a constante de ebulioscopia, né? É justo. E aí, concentração molar é molalidade. O W. Beleza? Então, a 3 está certa. Na 4, na tonometria, tono vem de tônus, né? Que diz sobre, né, a pressão. Beleza? Então, ele vai tratar aqui da pressão de vapor. Que a pressão de vapor, né, pelo você, o V, a massetinha para baixo, ela diminui conforme você adiciona soluto não volátil. Então, na tonometria, ocorre o abaixamento da pressão de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil em relação ao solvente puro. Perfeito. Né? Porque quanto mais você coloca solvente, né, pensa que num copo de água, você vai colocando vários saizinhos, né, e esses sais eles vão ficar dispersos na água, impedindo que a água naturalmente saia para o meio do ar, né, para que ela vire vapor naturalmente. Né? Porque eles vão apresentar uma barreira física, né? Vai estar aqui o sal, molécula de água aqui embaixo, eu quero subir. Pum, bateu nele, não sobe. Quero subir, opa, escapou. Aí consegue, entende? Mas como você coloca uma barreira física, ela vai, às vezes, impedir com que essa água, por exemplo, vire vapor. Então, se você tem menos água virando vapor, você vai diminuir a pressão de vapor, tá? E aí tem até isso aqui, né? É o módulo da variação, porque como diminui é negativo, sobre a pressão inicial, né, que é a pressão do solvente puro, ela vai ser idêntica à crioscopia e à ebulioscopia, né, que vai ser a constante de tonoscopia, né, porque tonoscopia é de pressão, então, vezes molalidade vezes o I, beleza? Aqui só para lembrar um pouquinho das fórmulas, essa questão da molalidade, porque ela só aparece para a gente em propriedades coligativas, tá? Mas geralmente eles não pedem. Geralmente eles só vão pedir para você comparar o que acontece, tá? E aí, seguindo para o terceiro exercício de propriedade coligativa, um exercício bem prático na vida, até eu já fiz também, é bem maneiro, que eles falam que bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Até se você colocar um pouco de álcool, melhora mais ainda. Álcool de cozinha mesmo. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito
a grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Sal grosso não remove calor de ninguém, gente. Sal grosso é sal, tá? Se ele tiver mais frio do que o gelo, aí realmente ele vai, calorimetria, ele vai diminuir a temperatura do gelo, né? Mas não é a questão. O que acontece aqui? Você vai ter gelo, que é água, sal e só. E a bebida para você esfriar, né? Quando você coloca gelo e sal, né, o sal ele é solúvel em água, né? Você coloca um pouco de bebida, esse gelo dá uma derretida, né? Porque a bebida está mais quente. E aí, o sal ele se solubiliza tanto no gelo quanto na água. Como o sal ele é um soluto, vai acontecer a propriedade coligativa de crioscopia, que você vai diminuir a temperatura de congelamento. Então, aquele gelo que existia a 0 graus Celsius, agora você vai precisar diminuir mais ainda a temperatura para você chegar no gelo, né? Então, se você colocou o sal, agora a temperatura de congelamento, por exemplo, é de 5 graus Celsius, tá? Então, para você ter água sólida, gelo, você precisa atingir a temperatura... Não, 5 não, menos 5, desculpa. Então, você diminuiu a temperatura de congelamento de 0 para menos 5 graus Celsius. Para você ter, novamente, água no estado sólido, no gelo, você vai ter que ter uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Antes você precisava de 0, agora você precisa de menos 5, tá? Então, o que acontece? Aquele gelo, por exemplo, estava 0 graus Celsius. Né? 0, menos 1, menos 2. Se agora a temperatura de congelamento é menos 5, esse gelo vai virar água. A água aqui temperatura. 0 graus Celsius, menos 1, menos 2, a temperatura que o gelo estava, tá? Então, agora você vai ter água líquida numa temperatura menor do que você teria geralmente. Por que isso te dá uma vantagem na hora de resfriar a bebida? Porque o resfriamento ele depende também da superfície de contato, né? Tem até aquela lei de Fourier, acho que Fourier, que vocês veem em condução de calor, que depende da área, né? A gente trabalhou numa aula anterior, eu acho, que era tipo fluxo de calor igual a constante vezes a área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento, né? Essa área aí é a área de contato. Quanto maior for a área de contato, né, entre duas superfícies, maior vai ser a troca de calor, né? Então, como você tem água líquida, o líquido, né, ele ocupa todo o espaço. Então ele vai estar encostado na bebida toda. Enquanto que o gelo, eles são vários blocos que não se juntam bonitinho e não tem uma superfície de contato tão grande, tá? Então, essa é a vantagem. Você vai ter uma substância numa temperatura baixa com uma superfície de contato maior, que permite que você diminua, né, que você resfrie melhor a sua bebida. Então, na hora de você responder, você vai ter que ter isso em mente. Eu estou diminuindo a temperatura de congelamento, então agora eu vou ter água líquida a 0 graus Celsius, por exemplo, que vai me permitir ter uma superfície de contato maior com a bebida, que vai facilitar o meu resfriamento. Então, do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da diminuição da temperatura de fusão do líquido. A solubilidade, ela varia muito pouco, tá? Porque a solubilidade depende da temperatura, mas não varia, né? Porque a temperatura, para cada instante, ela não vai variar, independente de ter sal ou não. A alteração da polaridade da água, a água mantém sendo polar. Elevação da densidade do líquido, até que sim, né? Porque você está colocando mais massa, mas aí não é a densidade da água, é a densidade daquela solução, tá? Mas então não tem nada a ver. D, isso aqui na real é o que vai causar, né, a diminuição da temperatura. E a diminuição da temperatura que faz o resfriamento. D, modificação da viscosidade do líquido. Você muda, porque você está colocando um sal. Viscosidade é o quão líquido é o líquido, né? Então, se aquele líquido mais viscoso, ele é um pouco mais grudento, tá? Do que um líquido menos viscoso, que ele é mais fluido, mas não tem nada a ver. O que realmente faz o resfriamento é a diminuição da temperatura de fusão do líquido, que aí você vai ter uma água líquida numa temperatura que antes você não teria. E aí você tem uma superfície de contato maior, e aí você facilita o processo de resfriamento. Ponto. Tá? Era isso que eu queria trazer de propriedade coligativa. Se você lembrar do você, vapor diminui, osmose aumenta, congelamento diminui, ebulição aumenta,
você mata todas as questões, tá? Não é um conteúdo que cai muito. Então, é bem tranquilo, beleza? Agora, indo para análise dimensional, é que agora a gente vai ter que tomar cuidado, porque o bicho pode pegar um pouquinho para entender os passos, tá? Então, vamos ver nesse exercício como é que a gente faz essa análise dimensional. Ele fala lá, duas grandezas físicas, epsilon, acho que é epsilon essa letra, e mi, relacionam-se por meio da seguinte expressão. Epsilon vezes mi igual a 1 sobre c ao quadrado, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Então, tudo bem, né? Produto do epsilon com o mi é alguma coisa relacionada à velocidade, tá? Se a unidade é SI, Sistema Internacional, de epsilon é Newton elevado a menos 1, vezes metro elevado a menos 2, vezes c, deve ser Coulomb ao quadrado, então a unidade SI de mi é. Então, ele estava te pedindo para, a partir dessa equação, você descobrir a unidade do mi. Você tem a unidade do c, da velocidade da luz, porque velocidade no Sistema Internacional é metro por segundo. Você tem a unidade do epsilon, porque ele te deu. Então, você vai descobrir a unidade do mi, tá? Só tomar cuidado com os potenciais. Menos quer dizer que ele está dividindo. Então, a unidade do epsilon é essa daqui. C ao quadrado, Coulomb ao quadrado, sobre N, Newton, né? Como é só 1, então, como é menos 1, né? Na verdade, como é menos 1, você só divide ele, né? Só passa de cima para baixo. E o metro é menos 2, então você passa para baixo e eleva ao quadrado, tá? E aí eu peguei aqui a equação. Epsilon vezes mi igual a 1 sobre velocidade ao quadrado. O epsilon, a unidade do mi eu não sei qual é. A gente coloca em colchete, porque geralmente é a notação para a unidade, né? Então, unidade de massa igual a quilo, por exemplo, tá? Mas não se preocupe muito com isso, não. Igual a 1 sobre velocidade da luz ao quadrado. Então, vai ser igual, né, em unidade, a 1 sobre a unidade da velocidade da luz ao quadrado, né? E aí, quando você vai isolar o mi, você vai passar... O que eu fiz aqui? Deu tudo certo aqui. Achei que tivesse errado. Você vai passar o epsilon dividindo, né, o 1 sobre velocidade da luz ao quadrado. Né? E aí, eu dei uma ajeitada aqui na nossa equação, né, nesse passo que está aqui em preto. 1 sobre metro por segundo ao quadrado vai ser segundo por metro ao quadrado, tá? Porque quando a gente tem divisão de frações, você mantém a primeira e inverte a segunda. Como a primeira é 1, tanto faz, a gente só ignora. Estou preocupado, então, com inverter a segunda. Qual que é o inverso de metro por segundo? É segundo por metro. E aí o segundo por metro é elevado ao quadrado, assim como o metro por segundo estava elevado ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a parte da velocidade, divididos pelo meu epsilon. Aqui eu não mudei nada ainda, tá? E aí, segundo por metro ao quadrado é segundo ao quadrado por metro ao quadrado. Novamente, divisão de frações, mantém a primeira, mantive, e inverte a segunda. Então, aqui era Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro ao quadrado, vai ser Newton vezes metro ao quadrado, divididos por Coulomb ao quadrado. Tem metro ao quadrado aqui e metro ao quadrado aqui, um está no numerador, outro no denominador, eles cortam, tá? Tratar mesmo como se fosse número, como se fosse incógnita. Se está igual, corta, né? Em cima e embaixo, né? Se fosse aqui 1 metro ao cubo, você faria como se fosse um exponente, né? Seria metro ao cubo sobre metro ao quadrado. Então, seria metro elevado a 3 menos 2, porque é uma divisão, então você subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2 é 1, então ficaria metro, tá? E aí, corta o metro, vai sobrar, então, que o meu mi, ele é Newton vezes segundo ao quadrado, divididos por Coulomb ao quadrado. Você olha as respostas. Tem aqui 3 com Newton. Só que as que tem Newton não falam nada com nada, porque eu não posso ter metro. Então, a B, a princípio, poderia ser, só que A é ampere, que é corrente elétrica, então não pode. Na C tem metro, então não pode. Na E não tem metro, só que, olha aqui, está inverso, né? O Coulomb que estava embaixo, aqui ele está em cima, porque ele não tem expoente negativo.
o Newton está com expoente negativo e o segundo também. Então, eles estão invertidos. Então, a E não pode. Então, como não tem nada com Newton, eu vou ter que abrir. Por que eu estou abrindo? Newton, ele realmente é SI. Só que, quando a gente olha para as leis de Newton, a gente sabe que força igual a massa vezes aceleração. E a gente sabe que a unidade de força é Newton. Então, a gente consegue descobrir qual que é a unidade de Newton a partir de outras unidades básicas, tá? Como metro, quilo, segundo. São unidades que não conseguem ser reduzidas, a gente não consegue descobrir elas em função de outras, né? Menores ainda, né? Porque você chega para mim e fala, o que é corrente? É carga elétrica pelo tempo. Tá? Então eu consigo descobrir qual que é a unidade da corrente em função de outras unidades menores. Só que com essas unidades menores eu não consigo fazer isso, né? Se você perguntar para mim o que é carga, ponto. Tá? Então é Coulomb. Acabou. Eu até, na aula que eu trabalhei, na análise dimensional, eu até trouxe, né, quais são essas unidades fundamentais. Não é muito cobrado, não precisa, é bem intuitivo. É tipo metro, quilo, segundo, Coulomb, pra gente, praticamente, né? Tem até umas outras unidades lá de intensidade luminosa, não sei o que, mas não precisa, tá? Então vamos lá. Vamos abrir um Newton. O Newton, ele vem da força. Força igual a massa vezes aceleração. Então, trazendo as unidades SI de cada um daqui, força é Newton, massa é quilo, fiquei viajando aqui, aceleração, metro por segundo, tá? Toma cuidado para não confundir. Aqui é M de massa e aqui é M de metro, tá? Às vezes eles colocam, ao invés de falar, é metro, eles colocam unidade de largura, então ele coloca L, tá? Não é segundo, é unidade de tempo, então coloca um T, um Tzinho. Não é quilo, é unidade de massa, aí coloca um M maiúsculo, tá? Às vezes eles fazem essas alterações, mas eu prefiro não, eu prefiro colocar a unidade logo, porque fica um pouco mais fácil, um pouco mais direto, né? Esse método deles é tipo, você calcula em função das unidades de tipo, né? Tipo massa, tipo comprimento, tudo mais. Depois você tem que substituir, né? Então ele quer essas unidades no sistema internacional. Aí você coloca a massa no sistema internacional, coloca o comprimento no sistema internacional, etc, etc. Aqui já está direto, tá? Então, continuando. Newton igual a quilo vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Unidade de aceleração. Então, eu tenho o que equivale, né, ao meu Newton, só substituir na equação do μ. Né? Então, o Newton vai virar quilo vezes metro por segundo ao quadrado, vezes o que já existia antes, que era segundo ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Né? Então, esse segundo ao quadrado corta também, que eles estão em cima e embaixo, e o meu μ ele vai ser quilo vezes metro divididos por Coulomb ao quadrado. Ou seja, o metro que tinha sumido, ele voltou. E o segundo que existia sumiu, por conta da unidade do Newton, tá? Só que quilo vezes metro sobre Coulomb ao quadrado, não existe uma resposta desse jeito. Ele está colocando todo mundo na mesma linha com os expoentes. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Como o quilo e o metro estão em cima com o expoente 1, eu só deixo igual, quilo vezes metro, né? Porque o 1 a gente não precisa colocar. Só que o Coulomb ao quadrado, ele está dividindo. Então eu vou ter que passar esse Coulomb ao quadrado dividindo para cima, multiplicando. Na hora que eu faço isso, eu tenho que colocar um menos na frente do expoente. Então vai ficar vezes Coulomb elevado a menos 2. Que esse menos está me indicando que o Coulomb está dividindo. Né? É uma divisão de um número ao quadrado. E aí quando a gente olha as alternativas, existe lá, bonitinha, quilo vezes metro vezes Coulomb elevado a menos 2. Tá? E aí morreu. Essa parte da análise dimensional não cai diretamente assim, não cai tanto, tá? É mais para você entender como é que a gente trabalha as unidades, tanto na física, quanto na química e tudo mais, tá? Porque elas são muito importantes, beleza? Principalmente em matemática, quando eles pegam aquela parte de proporções. Porque se você trabalha aqui, vai ter uma questão nesse sentido, você consegue visualizar melhor como é que você transforma, por exemplo, um megametro, por exemplo, em milímetro, tá? Porque sabe que o mega é 10 elevado a 6 metros e o mililitro é 10 elevado a menos 3. E aí você consegue fazer uma conversão que você multiplica por 1 nessa mudança de unidade
e descobre o valor final. Cai bastante com proporção, tá? Em matemática. E aí era mais ou menos isso dessa questão, tá? Vamos para as outras porque tem mais. Tem mais 4? Não sei, você vai fazer conta? 7 menos 3. Mais 3. Deixa eu só beber água. Tá seco. Em 2018, em 20 de maio de 2019, as unidades de base, aquelas unidades irredutíveis, né, as menores de todas, não menor de tamanho, né, gente, pelo amor de Deus, do Sistema Internacional de Unidades, passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck, o Hzinho, que relaciona a energia de um fóton, que nem vou ler, com a sua frequência f, na forma energia igual Planck vezes frequência. A unidade da constante de Planck, em termos de SI, quilograma, metro segundo, ou seja, ele está pedindo para você calcular a unidade da constante de Planck a partir da equação energia igual a Planck vezes frequência, tá? Então, vamos fazer, da mesma forma que a gente fez na outra. Energia igual a Planck vezes frequência. Energia no SI é Joule, Planck é Planck, frequência é 1 sobre tempo, né? Lembrar que você calculava a frequência, por exemplo, de um ciclo, sendo igual a 1 sobre o tempo para um ciclo acontecer, tá? Como o tempo está dividindo, vai ser 1 sobre o segundo dividindo, tá? Aí isso aqui é igual a Hertz, por exemplo, ou rotações por segundo, RPS, beleza? Tá, o Planck está aqui, você vai ter que passar esse 1 sobre segundo dividindo o Joule, então Joule dividindo por 1 sobre segundo, mantém o primeiro e inverte o segundo. A inversão de uma divisão é a multiplicação, então vai ficar Joule vezes segundo, tá? Só que aí você olha as respostas, não tem Joule. E aí ele te dá aqui uma dica, quilograma vezes metro e segundo. Então você vai ter que abrir esse Joule. Energia vem de onde? Vem de trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá? Então, unidade de trabalho é energia, é Joule. Unidade de força, a gente tinha visto na questão anterior, volta, que é quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, unidade de força, quilo vezes metro por segundo ao quadrado. E a unidade de distância, deslocamento, comprimento, essas coisas, é metro, tá? Então, a sua unidade do Joule é quilo vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, tá? Multiplicou m com m ao quadrado. Até daí que vem, né? Que quantidade de movimento, né? Que é massa vezes velocidade ao quadrado. Eu acho que é isso, né? Não lembro agora muito bem, não. Mas eu gosto de fazer essas relações. Porque elas caem bastante. Principalmente com unidade. Você tem que ter sempre em mente quais são as equações físicas que originam essas unidades, tá? Bom, você sabe que Planck é Joule por segundo. Joule vezes segundo. Segundo não tem como reduzir. O Joule você consegue abrir aqui em quilo vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Então, substituindo esse Joule nessa equação aqui, a gente tem esse preto aqui, nessa parte preta, que ele fala que Planck é igual a quilo vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado vezes o segundo que tinha antes. Segundo em cima, segundo embaixo. Como o de baixo está ao quadrado e o de cima está simples, você corta o de cima e corta a potência do segundo aqui embaixo. Então, continua tendo um segundo dividindo. Então, a constante de Planck ela é quilo vezes metro ao quadrado divididos por segundo. A barrinha ela pode estar aqui ou ela pode estar na diagonal, né? Que aí é o que a questão preferiu colocar. E aí você olha as respostas, é a letra A. Quilo vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, tá? Uma aplicação bem parecida com a questão anterior, né? Só para a gente continuar treinando, porque análise dimensional é treino. Você treinar, porque é um treino de equação matemática, praticamente, beleza? E lembrar essas relações, né? De energia, né, com o trabalho, da força e tudo mais. Nessa 3, eita, que não soube falar direito. É a questão
que traz um pouco daquele negócio que eu falei, né? De transformar 1 megametro em 1 milímetro. Milímetro é estranho, né? Que é o quê? Ele fala lá: astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção de luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia, em quilômetros por segundo, é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec. Tá? Quando ele fala que uma coisa é proporcional a outra, você coloca x proporcional, que é o símbolo do alfa, a y. Para você colocar uma igualdade, falar que x igual a y, você tem que colocar uma constante, que é uma constante de proporcionalidade. Então você vai falar x proporcional a y, então o x ele é igual a constante vezes y. E nesse caso, ele fala, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, H0. E seu valor mais aceito, faz o menor sentido isso, é de 72 km por segundo divididos por megaparsec. Ou seja, quilômetros divididos por segundo divididos por megaparsec é quilômetro divididos por segundo vezes megaparsec. Tá? Não sei porque ele colocou desse jeito. Né? Talvez seja um pouco mais para te confundir. Tá? E aí ele fala lá, o parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros, ou seja, bastante. Né? Nada mais é para tornar os valores mais agradáveis. Ao invés de você falar 3 vezes 10 elevado a 16, você fala 1 parsec. Bem melhor, né? E aí ele fala, observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a... Então ele te deu como calcular, que ele fala, velocidade é proporcional à distância. E aí você sabe, velocidade proporcional à distância. Velocidade igual a distância vezes constante. E ele te dá que essa constante é o Hubble, 72 km divididos por segundo vezes parsec, megaparsec. E aí ele te fala como você calcula o parsec para achar em metro, e ele te dá a velocidade. Então, vamos primeiro para a equação. Velocidade igual a distância vezes a constante. Aqui, V igual a H0 vezes distância. A velocidade ele te dá que é de 1440 km por segundo. 1440 km por segundo. A constante ele fala que é 72 km por segundo divididos por megaparsec. Então, é 72 km divididos por segundo vezes megaparsec, vezes a distância que você vai querer encontrar. Como está tudo em quilômetro, essa distância vai depender do parsec. Né? O megaparsec ele é em metro. Então, a princípio, você vai achar essa distância em metro. Tá? Tomar cuidado com isso. Então, passando a constante para dividir a velocidade, a gente vai descobrir que a distância ela vai ser 1440 divididos por 72. E aí agora a gente também divide as unidades. Né? A unidade da velocidade era km por segundo, então mantém multiplicando. E a unidade da constante a gente vai passar dividindo. Então vai ser km por segundo divididos pela unidade da constante, que é km por segundo vezes megaparsec. Mantém o primeiro, inverte o segundo e multiplica. 1440 dividido por 72 é 20. E aqui, essa operação mantém o primeiro, então quilômetro dividido por segundo, vezes o inverso disso aqui, segundo vezes megaparsec, divididos por quilômetro. Como tem quilômetro vezes segundo em cima, quilômetro vezes segundo embaixo, cortou os 4. Sobra só o megaparsec. Então a sua distância é 20 megaparsec. Como eu falei, a distância você vai achar em função do megaparsec. E aí ele te dá como achar o megaparsec, né, para unidades normais, metro, né, que ele te fala que 1 megaparsec é igual a 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Um parsec é igual a 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Como a gente tem 20 megaparsecs, a gente vai ter que tomar cuidado. Primeiro, eu vou transformar essa unidade de megaparsec em quilômetros, porque ele pede na resposta que a distância esteja em quilômetros. Então, 1 megaparsec, o mega é 10 elevado a sexta.
tá? É quilo, mega, giga. Quilo é 10 ao cubo, mega 10 à sexta, giga 10 à nona, tá? Então, 1 megaparsec, 10 à sexta parsec. Só que 1 parsec é 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Então vai ficar o parsec em metros, né, multiplicado por 10 à sexta. 1 megaparsec, então vai ser 3 vezes 10 elevado a 16 metros. 16 não, 10 elevado a 22 metros. Esse 22 veio do quê? Da igualdade anterior. 10 à sexta vezes 10 elevado a 16, 6 mais 16 dá 22. A base é a mesma, a gente soma os expoentes. E o 3 está sozinho. Então, 1 megaparsec é igual a 3 vezes 10 elevado a 22 metros. Tá? Metro para quilômetro a gente divide por 1000, que é dividir por 10 ao cubo. Então, a gente vai diminuir em 3 unidades o expoente do 10. Então, 22 menos 3 é 19. Então, 1 megaparsec é 3 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Tá? E aí a gente substitui essa unidade na distância, que a gente tem 20 megaparsecs. Cada megaparsec é 3 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Então, como a gente tem 20, multiplica por 20 aqui. Vai ficar 20 vezes 3 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Aqui é a unidade do parsec e aqui é a quantidade de parsecs. Isso vai me dar 20 vezes 3, 60, vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Esse 6, para passar para a notação científica, vai entrar no expoente, como a gente está multiplicando, a gente soma esse expoente, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. A gente olha aqui, é a letra C. Tá bom? É uma questão bem parecida com as outras, só que um pouco diferente, porque a gente está trabalhando aqui com descobrir, não é descobrir a unidade propriamente dito, mas é descobrir o valor da distância, que vai depender das unidades. Porque uma coisa é você falar que está com uma pressão de 1 atm, outra coisa é você falar que está com uma pressão de 1 pascal, que é a unidade SI para pressão. Tá? Uma coisa é você falar que está num tanque, numa piscina de 1 litro, e a outra falar que está numa piscina de 1 metro cúbico. São coisas diferentes. Então, quando a gente muda a unidade para manter o mesmo valor, né, a mesma essência, então eu vou falar, eu estou com uma piscina de 1000 litros, quer dizer que eu estou com uma piscina de 1 metro cúbico. Tá? O valor muda, o valor numérico, mas o sentido daquela expressão é o mesmo, porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? E aí, para a última questão, nos últimos minutinhos, é uma questão do Sul, eu acho que é do Rio Grande do Sul, que trabalha um pouco daquela questão que eu estava falando, de você fazer conversão de unidades, né? Então, você transformar o quilo, o megametro, em milímetro, tá? Ele vai falar o quê? Sistema internacional utiliza-se metro, quilograma, segundo, respectivamente, como unidades de comprimento, massa e tempo. Em astronomia, são definidas unidades de medida mais apropriadas para o estudo de objetos astronômicos do Sistema Solar. A tabela abaixo mostra a equivalência entre as duas notações. Coloquei aqui, eu mexi um pouco para poder formatar e caber tudo num slide. Então, a gente deu aqui a tabela. Sistema internacional e o sistema de unidades astronômicas. Então, a distância internacional está em metro. Para a unidade astronômica, vai estar uma unidade astronômica de distância é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Bastante. Massa em quilos. Ele vai trazer para a massa do Sol. Então, a massa do Sol, m-Sol, é igual a 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Então, você vai falar, tal planeta mede 2 massas do Sol. Tá. Tempo em segundo vai passar para o tempo em ano. Então, um ano é igual a 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Tá? Essa parte aqui do tempo eu até ignorei, tá? Como a gente vai ver aqui na última, porque eu quero trabalhar um pouco mais essa questão de conversão de unidade. Tá? Mas no dia da prova seria um pouco mais fácil do que eu fiz. E eu percebi isso agora. E aí ele te fala lá, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo na ordem que aparece. Aí eu coloquei aqui embaixo. Que ele fala primeiro, a órbita do planeta Netuno em torno do Sol tem um raio médio de 4,5 vezes 10 elevado a 9 km. Essa distância corresponde aproximadamente a tantos UA.
Então, na primeira, ele quer que você transforme a unidade SI do raio médio de Netuno para unidade astronômica, o A. Depois, Júpiter, planeta mais massivo do Sistema Solar, tem uma massa MJ, aproximadamente igual a 2 vezes 10 elevado a 22 quilos, que corresponde a tantas massa-Sol. Então, ele quer descobrir o quanto, qual que é a massa de Júpiter em relação à unidade astronômica, que é a massa-Sol. E, por fim, o módulo da velocidade da luz, C igual a 3 vezes 10 a quinta km por segundo, corresponde a aproximadamente tantas unidades astronômicas por ano. Então, a velocidade em SI é distância por segundo, por tempo, metro por segundo. Para a unidade astronômica, velocidade vai continuar sendo distância pelo tempo. Só que aqui a distância vai ser em UA e o tempo vai ser em ano, tá? E aí a gente vai descobrir. Então, determinar cada uma dessas coisas, depois procurar a melhor alternativa. Na órbita de Netuno, ele fala que é 4,5 vezes 10 a nona quilômetros. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, como é que a gente faz essa conversão para análise dimensional? A gente vai ter que multiplicar por 1. Só que aquele 1 essencial, que eu falei. 1 é 1.000 litros igual a 1 metro cúbico. Se eu passo esse metro cúbico dividindo, 1.000 litros divididos por 1 metro cúbico, vai ter que ser igual a 1. Então, é esse 1 que eu estou multiplicando, tá? É um 1 essencial, mas numericamente ele não é 1, tá? Então, 4,5 vezes 10 elevado a nona quilômetros. Vamos multiplicar por 1. Se eu quero transformar quilômetro para metro, eu quero que o meu metro apareça em cima. Então, eu vou ter que dividir o quilômetro por quilômetro para poder sumir com esse quilômetro. Então, o meu 1 é o quê? 1.000 metros, 10 ao cubo, divididos por 1 quilômetro. Por que ele é 1? Porque 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. E aí eu coloco o metro em cima e o quilômetro embaixo, porque aí esse quilômetro corta com outro quilômetro, tá? Só que eu não quero em metro, eu quero em UA. E ele me dá aqui 1 UA igual a 1,5 vezes 10 a 11 metros. Eu quero que o UA apareça em cima, então eu vou multiplicar novamente por 1, só que aquele 1 diferente. 1 UA divididos por 1,5 vezes 10 a 11 metros. O metro está embaixo agora, para que ele possa cortar com esse metro que está aqui em cima, tá? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros é igual a 1A. Então, essa fração aqui equivale a 1. Juntando os valores numéricos de um lado e as unidades do outro, a gente vai ter esse azulzinho aqui. 4,5 vezes 10 a nona, vezes 10 ao cubo aqui de cima, vai estar divididos pelo aqui de baixo. 1,5 vezes 10 a 11. As unidades pela ordem que aparecem, tanto em cima quanto embaixo. Em cima vai ser quilômetro vezes metro vezes UA. Quilômetro vezes metro vezes UA. E embaixo, quilômetro vezes metro. Então, a gente vê que aparece quilômetro vezes metro tanto em cima quanto embaixo. Então, esses 4 aqui, corta. Sobra só o UA. E essa fração aqui, 4,5 divididos por 1,5 é 3, tá? Porque 15 vezes 3 é 45, tá? Como aqui os dois têm a vírgula no mesmo lugar, eu dividi por 10 tanto em cima quanto embaixo. Então, 1,5 vezes 3 igual a 4,5. Então, passo 3 para cá, para o final. Só que aqui a exponência de 10. Tem 10 vezes 10 a nona vezes 10 ao cubo sobre 10 elevado a 11. 9 mais 3 dá 12, menos 11 dá 1. Tá? Somei em cima porque multiplica e subtraí com o de baixo porque está dividindo. 12 menos 11 dá 1, então vai ser 10. 3 vezes 10, que dá 30 UA. Então, o raio do planeta Netuno, que era 4,5 vezes 10 a nona quilômetros, vira 30 UA. Agora, a massa de Júpiter, ele dava que era 2 vezes 10 elevado a 22 quilos, só que eu quero em massa Sol. E ele fala, uma massa Sol igual a 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Então, multiplica por 1 de novo. Quero que a massa Sol apareça em cima, então eu vou colocar 1 massa Sol em cima. Só que embaixo eu vou ter que colocar o equivalente a 1 massa Sol em quilos, que é 2 vezes 10 a 30, tá? E aí, eu vou multiplicar isso tudo e eu vou achar a massa dele em massa Sol. Colocando números para um lado e unidades para o outro, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 22, divididos por 2 vezes 10 elevado a 30. Esse 2 corta com 2, some. Então, no final, vai ser só uma potência de 10. 22 menos 30, que está dividindo,
é menos 8. Então, o meu valor numérico é 10 elevado a menos 8. Quando a gente olha a unidade, quilo vezes massa sol sobre quilo. Quilo corta 10 elevado a menos 8 massa sol. Se ele te perguntasse, era 1 sobre quilo, então a minha massa sol teria que aparecer embaixo. Então, ao invés de aparecer aqui em cima, colocaria massa sol embaixo, 1 massa sol embaixo, e o 2 vezes 10 elevado a 30 quilos em cima, que é o que a gente vai usar agora na velocidade da luz. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Para transformar isso em unidades astronômicas por ano, eu vou fazer em 2 etapas. A primeira, eu vou transformar o quilômetro em UA, e a segunda, eu vou transformar o segundo em ano. Transformando o quilômetro em UA, é a mesma operação que a gente fez aqui na órbita de Netuno. Então, eu simplesmente copiei essa parte aqui vermelha que eu estou passando o mouse e coloquei aqui. 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo, vezes 1000 metros por quilômetro, vezes 1 UA, divididos por 1,5 vezes 10 a 11 metros. Separam unidade dos valores. 3 vezes 10 à quinta vezes 1000, divididos por 1,5 vezes 10 a 11. Quilômetros, metro, UA, segundos, não pode esquecer que é a velocidade, segundos, vezes quilômetros, vezes metro. 3 divididos por 1,5 é 2, então vai passar o 2 para cá. As potências é 10 à quinta, 10 ao cubo, divididos por 10 a 11. 5 mais 3 dá 8. 8 menos 11 dá menos 3, tá? Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? E as unidades, quilômetro, metro, UA, segundo, quilômetro, metro. Quilômetro e o metro cortam, sobra o UA em cima, quilômetro, metro e corta embaixo, sobra só o segundo. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3, UA sobre segundo, tá? Agora, eu vou transformar o segundo em ano. Aqui, era praticamente você só usar o que ele te deu aqui. 1 ano igual a 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Só que eu quero ir um pouco além. 2 vezes 10 elevado a menos 3. O A sobre segundo, eu quero que aqui embaixo apareça ano. Então, primeiro eu vou transformar o segundo em minuto. Se eu quero que o minuto apareça embaixo, eu vou colocar 1 minuto embaixo. Só que eu tenho que multiplicar por 1. Então, eu vou colocar o equivalente em minuto, o equivalente em segundo de 1 minuto em cima. 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, eu quero que o minuto apareça embaixo. Coloquei 1 minuto embaixo, 60 segundos em cima. Esse segundo corta com esse. Então, tudo bem. Só que eu não quero minuto, eu quero ano. Então, 1 minuto, quantos são em hora? Eu vou transformar 1 minuto em hora. Eu quero que a hora apareça embaixo, então eu vou colocar 1 hora embaixo, que é igual a 60 minutos. Então, eu coloquei 1 minuto em cima, que é esse minuto, corta com esse minuto. Eu não quero em hora, eu vou querer transformar isso aqui para dia. Isso aqui, se eu quero colocar o dia embaixo, eu vou colocar um dia embaixo. Só que um dia são 24 horas, então eu coloco 24 horas em cima. Novamente, eu não quero o dia, eu quero o ano. Um dia igual, um dia não. Quero colocar o ano embaixo, então eu vou colocar o ano embaixo. E um ano é igual a 365 dias. Eu não coloquei o S aqui, só para a gente poder cortar, tá? E aí, eu consegui transformar 1 segundo em 1 ano, com umas alterações numéricas, porque eu estou mudando de unidade, tá? Então, separando os valores das unidades, a gente vai ter 2 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 60, vezes 60, vezes 24, vezes 365. E aqui as unidades. O A, a distância, vezes segundo, vezes minuto, vezes hora, vezes dia. E embaixo, segundo, vezes minuto, vezes hora, vezes dia, vezes ano. E aí você vê que tanto em cima quanto embaixo aparece segundo, vezes minuto, vezes hora, vezes dia. Corta. Embaixo, segundo, vezes minuto, vezes hora, vezes dia. Corta. Sobra só o A e o ano. E essa multiplicação feia aqui dá 63.072 UA sobre ano, que é mais ou menos 6,3 vezes 10 a quarta UA sobre ano. E aí a gente olha nossas respostas. 30, 10 elevado a menos 8, 6,3 vezes 10 a quarta. A gente olha a resposta, letra B. B, 30. 1 vezes 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 8, mesma coisa. 10 elevado a menos 8. 6,3 vezes 10 a quarta. Acabou.
Sem esse preciosismo aqui, o que você faria? 2 vezes 10 elevado a menos 3, o A sobre segundo. Você quer que o ano apareça embaixo. Então, multiplica por 1, por o ano embaixo, e em cima o equivalente em segundo, que é 3,15 vezes 10 a sétima. Então, ficaria 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3,15 vezes 10 a sétima. O A sobre segundo, vezes segundo sobre ano. O segundo corta, você achar o mesmo valor, tá? Porque 2 vezes 3 elevado a... Porque 2 vezes 3,15 é 6,3. 10 a sétima com 10 a menos 3 dá 10 a quarta. E aí acabou, tá? Aqui era mais para você treinar, porque essa alteração aqui acontece muito em física, matemática e química, quando você transforma a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Você tem que primeiro transformar o quilômetro em metro, depois o segundo, depois a hora em segundo, tá? E é esse mesmo procedimento, de você multiplicar por 1. É um 1 em teoria, porque o valor numérico é diferente. Só que você sabe que esse valor numérico é igual ao outro por conta das unidades, por conta dessa conversão das unidades, tá? Esse vídeo ficou um pouco extenso, então parar aqui por aqui. Semana que vem a gente começa a revisão das matérias do segundo semestre, então eletroquímica, equilíbrio, tá? Umas 3 aulas mais, e talvez na última aula do ano, a gente está pensando aqui de fazer talvez um simulado de química e resolver com vocês na aula, tá? No mais é isso, beleza? Essa parte de análise dimensional foi mais para vocês treinarem. Se vocês quiserem mais exercícios, podem me procurar que eu encontro bastante para vocês, tá? Posso fazer uma lista extra se vocês quiserem, que é uma matéria bem legal, né, de você fazer exercício, porque é bem metódico e é importante para você não errar a unidade, não errar a proporção, não errar essas coisas que são importantes, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa estou aqui, vocês podem me mandar mensagem, não tem problema. Para qualquer outro membro também da Química, que aí a gente se comunica e resolve tudo, beleza? Então é isso, bons estudos. Essa lista sem o gabarito tá no Drive também para vocês, tá no Cuja. E é isso, bons estudos, gente. Beijão!